No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que mudou na minha vida para melhor após o diagnóstico de câncer. Pode até parecer um pouco contraditório, como assim? Após o câncer mudou para melhor? Sim. Mesmo após um diagnóstico tão difícil, né? Um tratamento tão longo, com tantas dificuldades, a gente pode sim aprender muito com essa longa jornada que é o tratamento oncológico. A primeira coisa que melhorou muito na minha vida após o câncer foi a minha autoestima. E o que é autoestima? Autoestima é a imagem, é a opinião positiva ou negativa que cada um faz de si mesmo. Ela é construída através das experiências pessoais, das crenças, comportamento, emoções e até da autoimagem e também da imagem que os outros têm da gente. O diagnóstico de câncer, né, e o tratamento, ele mexe muito com a autoestima da mulher, devido à mutilação do corpo, a perda dos cabelos. Isso mexe muito com a nossa autoimagem. A gente acha, né, como eu disse assim, o que é a autoestima, né? Ela não tem a ver com a aparência, mas a gente acaba, né, até vivendo como se a autoestima fosse por causa da nossa aparência. E a gente fica pensando, pô, como que eu vou estar com a minha autoestima, né, elevada se eu tô careca, com o corpo mutilado, né, me sentindo feia? Mas isso tudo depende de como você vê aquela situação. Eu sempre acreditei muito que era uma fase difícil que ia passar, que eu tava vivendo um dos piores momentos da minha vida, mas eu não olhava para aquele momento. Eu conseguia ver lá na frente as coisas mudando, né? Eu vencendo, né, esse diagnóstico, vencendo todas as fases desse tratamento. Então isso me deixava com a autoestima sempre elevada. Muitas pessoas chegavam para me visitar, me viam nas redes sociais e falavam: caramba, como você consegue sorrir enfrentando um momento tão difícil? Porque eu tava bem comigo mesmo, apesar do medo, apesar, né, de ser um tratamento longo e assustador, eu estava bem comigo mesma. A minha fé me fazia acreditar que eu ia vencer todas essas etapas e que eu ia ter uma história para contar, uma história que iria inspirar outras mulheres. Isso me dava força, me dava alegria de viver, vontade, né, de vencer mesmo, de passar por tudo isso para poder lá na frente ajudar outras pessoas. Então tudo depende da forma que a gente vê, da forma que a gente está vivendo aquele momento. Tudo depende do seu jeito de olhar e de enfrentar aquele problema. E foi assim que eu consegui melhorar ainda mais a minha autoestima, mesmo após o diagnóstico de câncer. A segunda coisa que eu melhorei muito após o diagnóstico de câncer foi a minha alimentação. Eu sempre trabalhei fora desde muito jovem, sempre trabalhei em shopping, né, em lojas, no comércio de uma forma geral. E eu sempre comi muito na rua, então eu acabava me alimentando muito mal, comendo muita besteira, né, lanche, fast food, essas coisas assim. Então era sempre uma alimentação assim extremamente prejudicial à saúde. Eu comecei a aprender mais sobre a alimentação, sobre a importância de manter uma alimentação saudável para ter saúde, né? Para se manter saudável. Eu comecei a assistir palestras no hospital que eu faço tratamento, em outros locais, e comecei a entender como a nossa alimentação pode fazer toda a diferença. E eu comecei a tentar inserir na minha rotina uma dieta alcalina. Eu tenho até vídeos aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, falando sobre a importância dos alimentos alcalinos para que o nosso organismo fique mais alcalino, porque um organismo ácido ele está mais propenso a desenvolver um câncer, e um organismo alcalino ele se mantém mais saudável. Então assim, eu comecei a inserir, né, na minha rotina uma alimentação melhor, procurar a fazer, né, a minha própria refeição, e isso tem me ajudado muito, até nos resultados dos meus exames. Eu vejo lá, né, que as taxas dos exames melhoram muito quando eu estou mantendo uma alimentação mais saudável, com frutas, verduras, legumes, principalmente folhas verde escuro, que são maravilhosas, frutas vermelhas e roxas que aumentam a imunidade. Então tudo isso, né,
ao longo desses anos eu venho... Claro que eu não consigo, assim, ficar 100% saudável, mas assim, eu procuro manter o máximo possível a minha alimentação saudável e mais alcalina possível. E isso tem ajudado bastante na minha saúde. Então, assim, é uma dica que eu gostaria de deixar para todo mundo que está me assistindo, né? Independente de você estar passando pelo câncer ou não, a nossa alimentação, ela é muito importante, né? Para manter a gente saudável, para evitar doenças, não só o câncer, mas vários outros tipos de doença. Então a dica que eu dou, procure inserir na sua rotina uma alimentação mais saudável para evitar, né, qualquer tipo de doença. A terceira coisa que melhorou muito na minha vida, apesar de eu já ter, né, antes do câncer, foi a minha fé. Né, priorizar uma vida de intimidade com Deus. E isso foi fundamental para o meu tratamento, para conseguir lidar com as dificuldades, né, com a tristeza, com o medo, com a insegurança, né, com o pavor mesmo de não saber o dia de amanhã, não saber como ia ser, o que ia acontecer, como o meu organismo ia reagir com os medicamentos, com a quimioterapia, se o câncer ia regredir, se realmente eu ia ficar curada. O que me sustentou em primeiro lugar em toda, né, essa história, né, com o câncer, foi a minha fé em Deus. Então assim, eu sempre tive muita fé, mesmo antes do câncer, mas isso aumentou, melhorou, né, de uma forma significativa após o diagnóstico de câncer, né? Foi um momento muito delicado, onde eu precisei mesmo exercitar a minha fé diariamente, né? Eu acordava todos os dias e elevava o meu pensamento a Deus e entregava ali aquele dia de tratamento, a minha quimioterapia, a minha radioterapia, cada fase daquele tratamento eu apresentava a Deus e eu exercitava minha fé, né? Eu acreditava, né? Eu estava ali crendo que Deus estava cuidando de tudo, que eu estava fazendo a minha parte, né? A parte que estava ao meu alcance, que era ir para o meu tratamento, ir para as consultas, fazer meus exames, né? Seguir as orientações médicas, e que o impossível, quem estava realizando na minha vida, era Deus. Então assim, eu acredito muito, né? Existem até estudos científicos que hoje comprovam, né, a importância da fé, como pessoas, pacientes que têm a sua fé exercitada diariamente, passam pelo tratamento muito melhor, de uma forma muito mais leve e com resultados muito significativos do que quem não acredita em nada, do que quem não tem fé em nada. Então assim, pra mim foi muito importante. Então assim, eu sempre digo que nada como você separar ali durante o seu dia, né, um tempinho para poder ler a Bíblia, para poder estudar a palavra de Deus, para poder falar com Deus, orar, não só por você, não só para pedir, mas também para agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela experiência que você está vivendo. Por mais difícil que seja, a gente precisa ser grato. Eu, na verdade, há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, eu acho que eu reclamava muito da vida. Então assim, eu aprendi a exercitar a minha fé, ser mais grata a Deus, e isso torna a nossa vida, os nossos dias melhores, mais leves, mais fáceis de lidar, e até a gente mesmo se torna uma pessoa mais agradável, porque eu sei, né, que eu tenho um temperamento muito forte. Então assim, conviver com uma pessoa difícil, que só reclama de tudo, não é fácil. Então assim, né, a minha fé fez eu melhorar até o meu dia a dia, né, comigo mesmo, meu temperamento e com quem convive comigo. Praticar atividades físicas. Eu melhorei bastante isso. Infelizmente hoje eu não consigo manter, né, uma academia, né, me manter assim financeiramente falando numa academia, mas assim eu faço muita caminhada, né, para levar meu filho na escola, para buscar. Onde eu vou eu caminho muito. Então isso já é uma atividade física, né, para quem como eu, né, não tem condições financeiras de manter uma academia, ou mesmo que não tem horário, né, disponível para
está dentro de uma academia ali, então você pode inserir na sua rotina uma caminhada. Os locais que você tem que ir, quando eu tenho que ir a qualquer lugar, tipo na casa dos meus pais, eu vou caminhando. Da minha casa até a casa dos meus pais, daí meia hora. Eu faço questão de ir caminhando e de voltar caminhando, né? Quando eu vou levar meu filho na escola, também meia hora para ir, meia hora para voltar. Então é uma forma que eu achei, né, de incluir nessa atividade uma rotina saudável de atividades físicas dentro das minhas condições, né? Dentro da minha rotina de vida. Então isso é muito importante. De repente você pode estar pensando, mas como eu não tenho dinheiro para pagar academia, eu não tenho tempo. O lugar que você vai, de repente você consegue ir caminhando ao invés de pegar uma condução, ao invés de ir de carro, de moto. Se você inserir isso na sua rotina, já vai melhorar bastante. Se você que está me assistindo está enfrentando um momento muito difícil na sua vida, independente de ser uma doença, qualquer situação, né, complicada, que de repente hoje você pode estar olhando por essa situação e achando que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que acabou, que não tem como resolver. A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode aprender, mesmo nos momentos difíceis. Eu acredito até que nos momentos difíceis a gente consegue extrair um aprendizado maior, a gente consegue se tornar uma pessoa melhor. Foi o que eu tentei passar aqui pra vocês, né? Eu melhorei a minha alimentação porque eu entendi a importância de uma alimentação saudável, de uma atividade física. De repente a gente tá meio disperso da nossa fé, né, de Deus, meio afastado. Você consegue, de repente, num momento difícil, colocar em prática a sua fé, buscar a Deus, né, priorizar, né, a sua intimidade com Deus. E isso muda tudo na nossa vida. Quando a gente consegue ali exercitar nossa fé, crer que há um propósito maior dentro de tudo de difícil e de ruim que você está vivendo, isso já te ajuda muito a enfrentar aquela situação. Então, assim, a vida é feita de aprendizados e no momento de dor e de sofrimento a gente consegue sim, né, aprender muita coisa e até mesmo através da nossa experiência, do nosso aprendizado, ajudar também outras pessoas lá na frente, com a nossa experiência, com a nossa história de vida, contando como foi, como a gente passou por isso. Eu espero ajudar de alguma forma com esse vídeo, eu espero que possa ajudar cada um que está me assistindo a refletir. Eu precisei de momentos de reflexão dentro de toda essa história que eu vivi e eu sei assim o quanto minha vida melhorou após essa fase tão difícil. Um beijo e até o próximo vídeo.